de Jesus Cristo. A morte de um ser inocente que nunca pecou. A morte de Deus, do Deus Filho. Por quê? Nós compreenderíamos melhor isto observando o que se fazia em Israel nos tempos do Velho Concerto, do Velho Testamento. Quando alguém entre os israelitas cometesse pecado contra uma das leis de Deus e por isso estivesse sujeito à morte, que geralmente consistia em apedrejamento, quando alguém assim, sujeito ao castigo de morte, quisesse livrar-se da morte, teria que levar consigo ao sacerdote, ou no templo, ou antes disso, no tabernáculo, teria que levar um animal, um cabrito, um cordeiro, um novilho. Teria que levar um animal e apresentá-lo como seu substituto no castigo. Morria o animal inocente em lugar do pecador culpado. É assim que Deus aceitava o homem para perdoá-lo. É em razão de alguém tomar o castigo que o homem merece, ou merecia. Tomar o castigo em seu lugar. E quando Jesus aparece em cena neste mundo, diz João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro sacrifício, é o Cordeiro expiatório. Ele tomaria como inocente que nunca pecou o lugar do pecador, recebendo sobre si o castigo que todos nós merecemos, como pecadores que somos, para nos livrar do castigo eterno. A morte de Cristo tem um significado sublime. Ele não morreu como uma vítima, como um Tiradentes. Ele morreu voluntariamente, o que Tiradentes não fez, o que não aconteceu com Tiradentes. Tiradentes não se ofereceu voluntariamente para a morte de forca. No tempo do Brasil colônia, a pena máxima era o enforcamento. Tiradentes foi para uma forca, para ali morrer. Foi levado para uma forca. Jesus foi levado à cruz para morrer, tomando o castigo por toda a humanidade, para fazer remissão de pecados, expiação de pecados, para ser Ele o cumpridor da penalidade máxima. O pecado exige uma penalidade de valor infinito, porque Deus é infinito. O pecado do homem é infinito, é contra o Deus infinito. A justiça de Deus exigiu um castigo de alguém que tivesse valor infinito. Um anjo não serviria para ser o nosso substituto, tomando o castigo em lugar de nós. Só Jesus, por ser Deus, foi apto, considerado digno de se oferecer como oferta, sacrifício pelos pecados do homem. Se Jesus fosse apenas uma criatura, o primeiro anjo criado, como ensinam alguns, ele não serviria de preço. Porque o que a justiça de Deus exigia é um preço de valor infinito.
para pagar a dívida de valor infinito que o homem contrai pecando contra Deus. A dívida é infinita, só um preço de valor infinito poderia cobrir essa dívida. O único que serviu e poderia servir é Jesus mesmo, porque ele é Deus. Por isso é que ele se fez homem. Lá no jardim do Getsemane, Jesus orava ao Pai, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Era como se Deus dissesse: Pai, se houver um outro meio de salvar a humanidade, sem que eu precise passar por tudo isso porque vou passar. Jesus sabia o que ele iria passar. Ele ia ser preso, passar a noite sem dormir, cansado, ser levado à presença dos sacerdotes que seriam como juízes a condená-lo, primeiro perante Anás, depois perante Caifás, e depois perante o governador Pilatos. Ele sabia que iria ser açoitado, e os açoites eram terríveis. Disse que as tiras que compunham o chicote, naquele tempo, tinham nas pontas matéria sólida, cortante, para lacerar a carne da vítima. Jesus, então, foi chicoteado muitas vezes. Aquilo talvez fosse para um de nós suficiente para levar-nos à morte. Jesus ainda resistiu àquilo. Ao peso da cruz, ao que parece, ele caía no caminho. E alguém foi chamado pelos soldados que conduziam Jesus a levar a cruz por um certo trecho até o Monte Calvário, até a colina, que foi Simão, Cireneu. Aconteceu então que Jesus sabia que ia sofrer tudo isso e finalmente ser cravado numa cruz. Ia ter atravessadas as mãos e os pés por pregos que seriam martelados em cada mão, em cada um dos pés. Que suplício! E ficar pendurado entre o céu e a terra, sem poder mexer. Alguém descrevendo o sofrimento de Cristo observou que ele não podia nem respirar bem. A cada momento a dor aumentava, porque mexia com as partes feridas do seu corpo. Não dá para avaliar, prezado ouvinte, o sofrimento de Jesus Cristo. Tudo isso ele sabia que ia suportar. E ele perguntava ao Pai, como homem. Ele se limitou como homem até seu conhecimento. Depois que ele ressuscitou, voltou à sua glória, ao pleno conhecimento, à onisciência total. Mas ele chegou a perguntar: Pai, se é possível, chegou a dizer: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Era como se perguntasse: não há outro meio possível de salvar o homem? Tenho que ser eu, o cordeiro expiatório? Jesus ficou sabendo, certamente, porque Deus não lhe mostrou outro meio, o Pai não lhe mostrou haver outra solução. Ele compreendeu que ele era o único meio. Por isso Jesus podia dizer, antes da sua morte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus não aceita homem algum que não vá ter com ele sem Jesus. Assim como o sacerdote não aceitava alguém